Imagina só, ser um cientista de sucesso e, de repente, descobrir que a sua própria pesquisa vira de cabeça para baixo tudo o que você sempre acreditou. Não só sobre biologia, mas sobre a vida em si. Pois é, essa é a jornada do Dr. Bruce Lipton, que ele conta no livro A Biologia da Crença. É uma história impressionante sobre como a ciência, de um jeito totalmente inesperado, pode libertar a gente. E tudo começa com essa pergunta. Uma pergunta que não saía da cabeça do autor. Se eu pudesse ser qualquer pessoa, quem eu gostaria de ser? Durante anos, o Bruce Lipton viveu com essa fantasia, sabe? De querer escapar de si mesmo. Ele toparia ser qualquer um, menos ele. E essa pergunta foi o ponto de partida para uma jornada que mudou completamente as regras do jogo. Então, quem era esse cara por trás da pergunta? Bom, no papel, o Dr. Lipton tinha uma vida perfeita. Ele era um biólogo celular de sucesso, professor super respeitado numa faculdade de medicina famosa. Profissionalmente, ele estava no topo. Mas, por trás dessa fachada, a vida pessoal dele era, nas palavras dele mesmo, um caos total. E não era pouca coisa, não. O caos tinha muitas caras. Ele estava passando por um divórcio super doloroso, lidando com o luto da morte do pai e ainda por cima com uma pilha de problemas financeiros. A coisa ficou tão feia que ele teve que morar num apartamento bem deprimente. A pressão foi acumulando, acumulando, até que um dia a corda arrebentou. Ele teve um colapso nervoso dentro do próprio escritório na universidade. Diante de tanto sofrimento, ele chegou numa conclusão bem sombria. Ele era uma vítima do destino. O Lipton se convenceu de que não tinha jeito. Ele estava fadado a ser infeliz, como se tivesse recebido as piores cartas num jogo. E o mais irônico de tudo, a própria formação científica dele parecia confirmar essa sentença, dando a ele todos os motivos para se sentir completamente impotente. Mas que ciência era essa que mantinha ele preso? Era o dogma central da biologia, sabe? Aquela ideia de que o nosso destino está trancado, está selado no nosso código genético. A crença de que nós somos o nosso ADN. E o pior, era um conceito que o próprio Lipton ensinava para os seus alunos. O nome disso a gente conhece determinismo genético. Por quase 20 anos, o Lipton ensinou que o ADN era o chefão de tudo, das nossas características, emoções, comportamentos. A lógica era meio brutal, né? Se alguém nascesse com um gene da felicidade com defeito, por exemplo, bom, azar o seu. Não tinha o que fazer, estava destinado a uma vida infeliz. E este slide aqui ilustra perfeitamente esse beco sem saída. A visão científica da época colocava todo mundo, inclusive o Lipton, do lado esquerdo como vítima do destino. A vida era vista como algo já escrito, pré-determinado pela genética. Não tinha para onde correr, era só aceitar as cartas que a vida deu. Mas aí acontece a virada. Em 1985, o Lipton toma uma decisão radical. Ele largou o cargo chique que ele tinha na Universidade de Wisconsin e foi dar aula numa faculdade de medicina numa ilhazinha no Caribe. Imagina a cena. Essa mudança de ares foi o que preparou o terreno para uma revolução completa no pensamento dele. O isolamento foi a chave de tudo. Longe da pressão, longe do academicismo rígido, naquela ilha que era um paraíso, ele finalmente teve liberdade para pensar fora da caixa, sabe? Para questionar tudo que ele sempre acreditou. E foi nesse ambiente que ele teve uma epifania, uma sacada científica que abalou as bases de tudo que ele entendia sobre a vida. E essa sacada começou no nível mais básico de todos, as células. Ele pensou o seguinte: peraí, se um ser humano é uma comunidade de mais ou menos 50 trilhões de células, para entender o todo, eu preciso primeiro entender a vida de uma célula. Foi aí que a ficha caiu com tudo. Revisando as próprias pesquisas dele com células-tronco, ele percebeu uma coisa chocante. A vida de uma célula não é controlada pelos genes. Ela é controlada, na verdade, pelo ambiente físico e energético que está ao redor dela. Os genes eram tipo a planta baixa, mas não eram o engenheiro da obra. Essa descoberta foi a sementinha de um paradigma totalmente novo, uma nova forma de enxergar a vida que ele acabou chamando de a biologia da crença. E nesse novo jeito de ver as coisas, a nossa percepção não era mais um detalhe, ela era protagonista da história. E para explicar isso, o Lipton criou uma analogia que é simplesmente genial. Pensa assim, ó, os genes, o ADN, são como a planta de uma casa. A planta tem toda a informação, todo o projeto. Mas quem é que de fato constrói a casa? É o empreiteiro. E nesse caso, o ambiente é o empreiteiro. É ele quem lê a planta e decide o que vai ser construído ou não. Então, no fim das contas, quem está no controle? A planta ou o empreiteiro? Claro que é o empreiteiro. E aí a lógica se expande de um jeito incrível.
Se uma única célula é controlada pela percepção que ela tem do ambiente, o que acontece com um ser humano que é uma comunidade gigantesca de trilhões de células? A mesmíssima coisa. E qual é o filtro que existe entre nós e o mundo? São as nossas crenças, a nossa percepção, ou seja, é a forma como a gente enxerga o ambiente que controla a nossa biologia. E com essa nova ciência em mãos, a história do Lipton fecha um círculo perfeito. Ele percebeu que nunca foi um prisioneiro dos próprios genes. A chave para reescrever a vida dele esteve com ele o tempo todo. E aqui tá a grande virada, pessoal. Ele ficou super entusiasmado porque percebeu que a ciência estava mostrando uma saída para ele. E não era papo de autoajuda, não era filosofia, era biologia. Se as percepções dele controlavam o corpo dele, e ele podia mudar essas percepções, então ele podia ativamente mudar a própria vida. Ele não era mais uma vítima. A transformação foi de 180 graus. Ele deixou para trás aquela visão de ser uma vítima da genética e passou a se enxergar como um co-criador do seu destino. A velha crença de que os genes mandam em tudo foi substituída pela certeza de que a vida é moldada pelas nossas crenças. Foi a passagem da impotência para o poder pessoal. E assim a gente volta para a mesmíssima pergunta lá do comecinho. Depois de toda essa jornada, a resposta para o Lipton se tornou óbvia. Ele não queria mais ser outra pessoa. Ele finalmente queria e podia ser ele mesmo. É uma conclusão muito poderosa que deixa uma reflexão final no ar para a gente. Se as nossas crenças estão no controle da nossa biologia, quais são as crenças que estão, agora mesmo, no controle da nossa vida?